Eu sou a Josiane, sou enfermeira e professora universitária, mulher do Paulo e mãe do José, nasci em Adamantina, minha família era católica. Eu sempre me sentia muito vazia e sempre faltou algo. Era uma solidão, uma coisa que eu não entendia o porquê, uma coisa estranha. Enfim, eu, depois de formada, me mudei para Bauru e conheci muita gente cristã, fui em algumas igrejas, mas nada mudava e não conseguia um preenchimento, o vazio permanecia. Em 2006, eu conheci o Paulo e a gente começou a namorar, frequentar a Igreja Batista, onde ele era membro. E tudo começou a ficar um pouco mais claro na minha vida. Em 2007 eu engravidei, tive uma gravidez até então tudo normal, corria tudo bem, mas em um dia, quando eu estava grávida de mais ou menos 29 semanas, eu tive uma complicação. Meu médico era o Dr. Fábio Garbosa. E eu precisei, ele conversou com o Paulo e precisou explicar para o Paulo que ia ter que interromper a gravidez, porque eu estava correndo, tanto eu quanto o José, estava correndo um risco de vida e tinha que fazer a criança nascer. Foi um momento bem difícil, mas desde então eu comecei a sentir as mãos de Jesus na minha vida, porque eu não tive medo. Eu simplesmente fui. O José nasceu com um pouco mais de 1 quilo, precisou ficar na UTI por mais ou menos 2 meses. Eu também tive complicações, fiquei na UTI. O tempo passou, o Dr. Fábio fez um convite para nós irmos conhecer o grupo caseiro que orava por mim e pelo José desde o acontecido do parto. E coincidentemente foi no dia da alta, da alta hospitalar do José. E a gente foi pela primeira vez. Desde então, nunca mais deixamos de frequentar o grupo caseiro. Isso foi mais ou menos em setembro de 2007. E em 2008, o Paulo pediu transferência de membresia da Igreja Batista e veio para a Vineyard. Eu me batizei aqui na Vineyard e o José desde então frequentava o grupo, as atividades da igreja e foi crescendo nesse ambiente. Participou da gravação do Deus Grandão 2, que foi um momento muito legal, muito bacana. E recentemente, pouco mais de 30 dias, ele, em uma reunião do 10-13, sentiu no coração e aceitou Jesus para nossa alegria. Eu queria só dizer uma coisa super importante, que tanto o grupo caseiro quanto a Igreja Vineyard me ensinaram a conhecer o amor de Jesus e sua misericórdia. Eu nunca mais me senti só e tenho certeza de todo o cuidado que Jesus tem comigo, com a minha família. Nós tivemos vários outros momentos de aflição. O Paulo precisou fazer cirurgias muito graves e em nenhum momento Jesus nos desamparou. Então eu concluo que hoje eu sou uma nova pessoa, uma pessoa melhorada, que ainda tem bastante coisa para corrigir, mas eu continuo andando com Cristo, porque sem Jesus, sem o amor de Jesus, é impossível ser feliz. É isso. Gente como a gente, a Josi, Paulo, José, são gente como eu, gente como você. E nessas últimas semanas e ao longo dos próximos meses nós vamos refletir juntos
sobre essa temática, sobre essa narrativa de Hebreus, que traz heróis da fé, galeria dos heróis da fé, pessoas comuns, mas que foram usadas de maneiras extraordinárias por Deus e nos encorajam demais, justamente pela sua característica de ser alguém comum, com defeitos, com qualidades, com virtudes, mas que Deus escolheu se revelar através delas de várias formas. E na carta aos Hebreus, no capítulo 11, você pode abrir junto com a gente aqui, Hebreus capítulo 11, nós vemos essa descrição dessa galeria da fé, essa relação onde nós vemos vários heróis e várias heroínas, homens e mulheres que foram usados por Deus, que foram escolhidos por Deus, e que o escritor dos Hebreus, o escritor da carta aos Hebreus, ele traz essa importância da fé na vida dessas pessoas. E é interessante nós observarmos que essa lista, essa galeria, ela é dividida em 5 blocos. O primeiro bloco é o bloco que traz a nós os heróis antes do dilúvio. Abel, Enoque, Noé, que é o tema dessa manhã. Depois, essa galeria retrata e expõe a fé dos patriarcas, do versículo 8 até o versículo 22, Abraão, Isaac, Jacó, José. Depois nós vemos um bloco exclusivo para Moisés, do versículo 23 até o versículo 29. Depois nós vemos também o tempo dos juízes, reis e alguns dos profetas, entre eles, entre essas pessoas, a prostituta Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, enfim, vários homens e mulheres, e o texto diz que nem foi possível mencionar todos eles. E por fim, no verso de número 39 até o capítulo 12, verso de número 4, é como se houvesse um convite a mim e a você, para que nós fôssemos a continuidade dessa galeria da fé, para que nós fôssemos a sequência dessa galeria da fé, para que nós fôssemos heróis da fé na vida de outras pessoas, na vida daqueles que estão à nossa volta. É um convite a nós, a mim e a você. Mas antes de nós falarmos sobre Noé, e antes de nós falarmos sobre essa galeria em si, essa expressão, esse texto que está aqui relatado no capítulo 11 de Hebreus, ele antecede uma exortação, um conselho que o escritor está dando sobre como ter uma vida de fé. E aí você vira a sua página, volta uma página e vai no capítulo 10 de Hebreus, e você vai perceber, nós não vamos ler todo o capítulo, mas você vai perceber que há uma narrativa de que a lei não foi capaz de santificar, a lei não foi capaz de purificar, a lei não foi capaz de transformar as pessoas. Por isso havia uma necessidade extrema, profunda, real, de que houvesse um sacerdote santo, plenamente puro, que não fosse mais oferecido sacrifícios de cordeiros, mas que o Cordeiro de Deus fosse sacrificado em favor da humanidade. Então, o que a lei não foi capaz de fazer, Cristo fez por nós, Cristo fez em nós, Cristo fez em mim e em você. Nós vemos versículo, por exemplo, de número 10, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. E aí há uma promessa de Deus, que Ele faria uma aliança. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e escreverei em suas mentes. Versículo 16, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Nós precisamos ter fé, e nós precisamos ter fé em Cristo, porque é Ele quem nos santifica, é Ele quem nos purifica, é Ele quem nos transforma. Deus não só nos deixa pessoas melhores, mas Ele muda quem nós somos. Deus transforma a nossa vida, Deus faz com que nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, a
Bíblia diz que tudo fica para trás e surgem coisas novas e coisas extraordinárias. E é isso que esse escritor, que alguns dizem que é Paulo, outros dizem que não é Paulo, na verdade ninguém sabe quem escreveu essa carta. Eu acho que é Paulo, mas nós fomos santificados por Cristo, perdoados por Cristo, salvos por Ele. O versículo 22, ele diz o seguinte: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixem de reunir-nos como igreja. Não deixem de se reunir como igreja. E o escritor fala isso porque é justamente no seio da comunidade que a fé ela brota. É justamente no seio dessa comunidade, dessa comunhão, no lugar onde nós somos família, no lugar onde nós temos nome, no lugar onde nós sabemos as dores uns dos outros, onde nós oramos uns pelos outros. É nesse lugar, é nesse ambiente que a fé surge, que a fé emerge vitoriosa, poderosa. E por isso que é extraordinário demais nós vermos o testemunho da Josi e vemos ela concluindo dizendo que o grupo caseiro é um lugar extraordinário, porque é um lugar onde Deus se manifesta através de pessoas comuns. Se você quiser experimentar uma vida de fé, se você quiser experimentar uma vida de comunhão, se você quiser experimentar uma vida de contato, de relacionamento com Deus, você precisa procurar um grupo caseiro, porque é nesse lugar que há fé. É nesse lugar em que a nossa fé é encorajada uns pelos outros, onde nós incentivamos uns aos outros, onde nós ombramos uns com os outros, para que as lutas que essas pessoas estão atravessando passem a ser também as nossas lutas, e na medida que nós lutamos juntos, nós vencemos para a glória de Jesus. Mas nós precisamos lutar juntos, mas nós precisamos nos relacionar. E os heróis da fé, eles foram vitoriosos. Eles tiveram sim as suas lutas e as suas batalhas, mas eles foram vitoriosos. E observe você que eles não foram isentos das suas lutas e batalhas. Essa ideia de que se você tem uma fé muito poderosa, de que se você tem uma vida de piedade, de que se você tem uma vida correta, tudo vai dar certo na sua vida, isso não é bem assim que acontece, porque você vê essas pessoas aqui, essa galeria da fé, esses homens, essas mulheres, eles tiveram as suas lutas, eles tiveram as suas batalhas, eles não foram poupados delas, mas eles venceram elas. Por que é que eles venceram? Porque eles tinham a fé em Jesus, mas a luta não era por falta de fé, porque é justamente nesse ambiente de contestação, de oposição, de diversidade, é justamente nesse ambiente de dificuldade que a fé ela surge poderosa. Não é porque você está atravessando por uma doença, não é porque você perdeu o seu emprego, não é porque você está com problemas financeiros que você está com pouca fé, que você está em pecado. Isso é uma ideia absurda. Agora, quando você decide passar por esses problemas, passar por essas situações, confiante, com plena convicção de fé, de que Cristo está com você e de que por isso não há o que temer, porque Ele estará com você durante todo esse problema, essa é a maior vitória. A presença de Deus no meio da adversidade, a presença de Deus no meio do caos, a presença de Deus no meio da tempestade, essa é a nossa maior vitória. Essa é a nossa maior vitória. E é isso que o escritor está dizendo aqui. E é interessante porque o texto ele dá essa impressão, o capítulo 10 de Hebreus, ele dá essa impressão de que o escritor ele está falando com alguém, e tem alguém o ouvindo, e no final da carta, do capítulo, ele
como se ele dissesse assim: tá bom, você está me dizendo todas essas coisas, que a fé faz isso com as pessoas, que a fé ela existe no meio da comunidade, que a fé ela surge nesse contexto de contestação, de oposição, de opressão. Beleza, eu entendi, mas como é possível viver isso? Mas quem foi a pessoa ou as pessoas, quem são essas pessoas que viveram essa fé? E aí o capítulo 11 surge para nós, dizendo quem foram alguma dessas pessoas, dizendo como é que elas viveram, dizendo o porquê que a fé delas foi algo que marcou a história da humanidade. E hoje, especificamente, eu quero falar sobre Noé. Versículo 7 do capítulo 11 de Hebreus. Você pode acompanhar comigo, eu leio na NVI. Pela fé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Noé, gente como eu, gente como você. É muito legal porque nós vemos aqui a expressão de que Noé temeu a Deus. Noé era um homem temente a Deus. E temer a Deus, entre tantas outras coisas, significa que aquilo que Deus diz para você, você acredita que é verdade. Aquilo que Deus está te dizendo, você acredita que aquilo é verdade. Você se compromete com aquilo. E Noé se comprometeu. Noé foi um cara maluco do seu tempo. E aí nós vamos para o capítulo 6 do livro do Gênesis. E você pode ir junto comigo nessa aventura, que é uma aventura. A história da arca é uma aventura, né? Fala sério, negócio meio uma baita aventura. E Noé, ele era o cara considerado como o único justo, como o único íntegro da sua geração. Noé vivia num ambiente extremamente hostil, num ambiente extremamente violento, num ambiente em que as pessoas estavam completamente corrompidas. E talvez essa seja uma das primeiras semelhanças de Noé conosco, ou do tempo de Noé com o nosso tempo, porque nós também vivemos numa geração extremamente corrompida. Nós também vivemos numa época em que as pessoas estão buscando simplesmente os seus próprios interesses. Nós também vivemos numa época em que a maldade está imperando por aí, em que a violência tem se demonstrado cada vez mais feroz. Nós também vivemos nessa época, muito parecido com a época em que Noé viveu. Noé, Fabiano disse domingo passado sobre a família de Noé. Noé foi filho de Lameque, e ele foi neto de Matusalém. Vocês ouviram falar do Matusalém, né? O cara que parecia que não ia morrer mais, 900 e trocentos anos, o cara não queria morrer. E Noé era bisneto de Enoque. Noé era bisneto de Enoque. Enoque foi o que o Fabiano falou semana passada. E Noé nasce 69 anos depois da ocasião em que o seu bisavô foi arrebatado. Ou seja, Noé não conheceu o seu bisavô Enoque. 69 anos depois que a galera estava já desistindo de procurar o Enoque, né? Porque eu imagino que o pessoal começou quando o Enoque desapareceu. Se fosse hoje ia ter cartaz de procura-se, né? Alguma coisa desaparecido. Mas Noé nasce 69 anos depois de que o seu bisavô foi levado aos céus. E Noé tem algo muito parecido com o seu bisavô, porque o versículo de número 9 do capítulo 6 diz que Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Noé andava com Deus. Olha só, Enoque foi levado aos céus, e o pequeno relato sobre Enoque é de que Enoque andava com Deus e que Deus se agradou de Enoque, e por isso levou
para si. Mas Noé, bisneto de Enoque, também andava com Deus, também se relacionava com Deus, também tinha intimidade com Deus. E Deus olhou para Noé e encontrou nesse homem o único íntegro do seu povo, o único justo da sua época, o único capaz de recomeçar, o único capaz de construir uma coisa que para os outros era absurdo. E aí, ao convite de Deus para que Noé fizesse parte dessa missão, o versículo 5 diz o seguinte: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. No versículo 8 diz o seguinte: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E Noé então, e aí o versículo capítulo 6, você vai ver toda a descrição de como é que a arca foi feita. Nós não vamos falar sobre isso aqui, mas Noé levou 120 anos construindo essa arca, 120 anos trabalhando duro, e as pessoas zombando de quem ele era, do que ele estava fazendo, dessa ideia maluca de que ia vir uma chuva poderosa. Aquele povo nunca nem tinha visto chuva, olha só. E Deus chama Noé para fazer uma arca, um barco, um grande barco. 2 Pedro 2:5 diz que Noé era um pregoeiro, era um pregador da justiça. Por 120 anos Noé construiu a arca, e Noé pregou sobre a justiça de Deus. E sabe o que aconteceu? Aquele povo não se arrependeu, aquele povo permaneceu com o seu coração duro, obstinado. E aí Noé vai trabalhando, porque Deus chamou Noé para a missão do recomeço, para a missão de recomeçar, para a missão de reconstruir, para a missão de dar uma nova cara à humanidade. Tamanha era a perversidade daquele povo, tamanho era o egoísmo, tamanho era a sua inclinação para o mal. Diz o texto que era só para o mal e somente para o mal, e o tempo todo inclinados ao mal. Então Noé é chamado por Deus para uma grande missão, e Deus promete fazer uma aliança com Noé. Versículo 18 diz o seguinte: mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Com você, Noé, embora haja essa perversidade no mundo, embora haja essa maldade imperando, dominando, conduzindo todas as pessoas para a destruição, embora isso esteja acontecendo, com você, Noé, eu vou estabelecer a minha aliança. Há aqui uma promessa de Deus para Noé. Deus promete se comprometer com Noé, Deus promete se envolver com Noé, Deus promete sustentar Noé. E aí o que é que Noé faz? 3 coisas: Noé crê, Noé obedece e Noé trabalha. Versículos 22, nós lemos o seguinte: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Depois o versículo 7 do capítulo versículo 7, isso. Capítulo 7, verso 5, desculpa. Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Ou seja, Noé obedeceu ao Senhor. Por quê? Porque ele creu. E por ter obedecido, Noé se envolve nessa construção maluca, essa construção de doido, que era a grande arca. E aí ele começa a se preparar, mesmo quando não havia nenhum sinal de chuva, mesmo quando não havia nenhum sinal de tempestade. E aí ele foi trabalhando, foi se preparando, pregando todo esse tempo. Mas a fé de Noé foi fortalecida em meio a todo aquele ambiente de oposição. A fé de Noé foi fortalecida em meio a todo aquele ambiente de contestação. As pessoas olhavam para Noé e deviam dizer: poxa, cara, como é que você está fazendo esse negócio? Porque olha, nunca nem choveu. Que chuva é essa que vai precisar de uma grande arca? Para com isso, está perdendo teu tempo. Mas Noé, ele tinha a convicção de que a voz que ele ouviu era a voz de Deus, porque ele andava com Deus, porque ele tinha intimidade com Deus, porque ele se relacionava com o Criador, e porque não era um homem íntegro, um homem justo. E
Toda vez que você vê a respeito das alianças, nós vemos Deus estabelecendo alianças com pessoas que creem, pessoas que obedecem, pessoas que demonstram uma vida de integridade, que buscam ter uma vida de integridade. Não era um homem assim. E essa aliança que Deus faz com Noé, essa aliança que Deus havia prometido, ela atingiu a mim, atingiu a você, porque em determinado momento, no capítulo 8 do livro do Gênesis, Deus diz a Noé que nunca mais eu irei destruir a humanidade, nunca mais eu irei condenar a humanidade por causa da sua maldade, porque olha, eu já descobri, eu já percebi, esse povo é sempre inclinado para o mal, então eu não vou mais destruí-los, eu não vou mais acabar com os animais, com as pessoas, eu não vou mais usar o dilúvio como punição a esse povo. E Noé começa, depois de toda a sua aventura, todos aqueles dias da arca, quando ele pisa em terra, ele ouve a voz de Deus dizendo que ele iria começar de novo, e de que Deus tinha confiado a ele uma grande missão, e de que Deus iria se comprometer com ele, e de que aquela cena, aquela triste cena do dilúvio nunca mais iria acontecer. Isso atingiu a todos nós, porque, como eu disse no início, eu olho para o texto de Noé, para a descrição daquele povo, e olho para a realidade dos nossos dias, eu não consigo ver muita diferença entre nós e eles. A nossa sociedade está inteiramente inclinada para o mal, as pessoas estão buscando seus próprios interesses, as pessoas estão buscando crescer a qualquer custo. Violência, morte e mais morte. Sinceramente, eu acho que se Deus não tivesse feito essa aliança, ele ia ter que fazer um monte de dilúvio, porque esse povo é terrível, nós somos terríveis. E Deus estabelece essa aliança e coloca no céu o arco-íris, e toda vez, diz Deus, toda vez que eu olhar para o arco nos céus, entre as nuvens, eu vou me lembrar da minha aliança com você. Toda vez que eu olhar para o céu e ver esse arco que eu criei, eu vou me lembrar do compromisso que eu tenho de mantê-los vivos. Eu vou me lembrar do compromisso que eu tenho de mantê-los trabalhando, de mantê-los envolvidos com a minha missão. Eu vou me lembrar do compromisso que eu tenho de salvar a vida de vocês, porque olha, se não for por mim, vocês não vão conseguir. Toda vez, diz a Bíblia Sagrada, toda vez que Deus olhou para o céu e olhasse para o céu, ele iria se lembrar do compromisso que ele tinha feito com Noé. E assim, desde que eu me converti, desde que eu comecei a me relacionar com as Escrituras, toda vez que eu olho o arco-íris, cara, o negócio acontece dentro de mim. Porque eu olho para o arco-íris e digo: o Senhor renovou a sua aliança comigo. O Senhor renovou a sua aliança com o seu povo. Muito embora o meu coração seja inteiramente inclinado para o mal, o Senhor mais uma vez renovou a sua aliança comigo. Muito embora eu não mereça, muito embora eu não faça nada para merecer, o Senhor olhou do céu o arco que Ele criou e renovou a aliança que Ele fez. Quantos de vocês, quando olharam para o arco-íris, tiveram esse sentimento batendo forte no coração de vocês? O Senhor renovou a aliança dele comigo. É bem verdade que esse símbolo tem sido distorcido, mas isso é um assunto para outra hora. Mas o arco-íris no céu não simboliza nenhuma outra coisa senão o compromisso de Deus em nos manter vivos, senão o compromisso de Deus de não nos destruir, senão o compromisso de Deus de se compadecer dessa miséria que habita dentro de nós, que tenta nos destruir. Não significa outra coisa senão isso. E essa aliança então que Deus faz com Noé, ela nos livra do castigo de Deus e ela nos abençoa, nos conduz a uma vida de bênção, de proteção, de cuidado. Versículo 21 do capítulo 8
Deus dizendo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. Nossa maldade não fará que Deus nos castigue novamente. Sabe por quê? Porque tem 3 palavras muito importantes na Bíblia Sagrada: graça, bondade e misericórdia. Graça, bondade e misericórdia. E o salmista diz que a bondade de Deus nos persegue todas as manhãs. Você levantou hoje, e enquanto você se preparava para vir aqui neste culto, enquanto você vinha para cá, a bondade de Deus correu atrás de você durante todo o caminho. E a bondade de Deus vai continuar te perseguindo. Cara, não adianta correr, tá? Não adianta, porque Deus se comprometeu em nos perseguir com a sua bondade. Deus se comprometeu em nos perseguir com o seu amor. Deus se comprometeu em derramar sobre nós a sua graça. E é por isso que nós não seremos mais destruídos, por causa da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. E Deus então faz essa aliança com Noé, porque Noé é gente que crê, gente que obedece, gente que trabalha, gente que se envolve, gente que se compromete. E essa semana eu estava lendo um livro que chama Improváveis, um livro do pastor Milton Paulo, da Igreja da Vineyard, lá de Mogi das Cruzes. E o Milton está contando uma história, a história de Jonas, a narrativa do jeito dele, bem humorado. E Milton diz o seguinte: olha, eu entendi com a história de Jonas que enquanto você não faz o que Deus te chamou a fazer, enquanto você não obedece o que Deus passou para você, nem morrer você pode. Fala sério, porque a história de Jonas é isso. Deus mandou ele para Nínive e ele falou: Deus, não, para lá eu não vou, aquele povo ruim, né? Como se ele fosse muito bom. Mas ele: eu não vou. E não foi, cara. E ele está lá naquele barco, toda aquela tempestade absurda, e o povo começa a clamar a Deus, ele dormindo, com medo, porque ele sabia que a culpa era dele. E aí o povo chega para ele e fala: olha, deixa eu explicar para você, a culpa é minha. Deus mandou fazer um negócio e eu não fiz. Então faz o seguinte, me joga no mar, eu morro, acaba com esse sofrimento de vocês, eu não preciso ir para Nínive, não quero ir mesmo, tá? E aí os caras, beleza, o que os caras fazem? Jogam Jonas no mar. Jonas morre? Nem morrer ele pôde, cara. Nem morrer ele conseguiu. Por quê? Porque Deus tinha dado a ele uma missão. E enquanto você não cumprir a sua missão, enquanto você não se engajar no propósito de Deus para a sua vida, nem morrer você pode. Olha só. Amém? Amém. Eu conheci um muçulmano que se converteu. Não sei se eu já contei essa história aqui. E a história dele é bem parecida com de Jonas em alguns aspectos, porque ele viveu uma vida absurda de promiscuidade e também de envolvimento com o Islã. O cara tentou ser homem-bomba, suicida, a bomba dele falhou, né? Parece mentira, mas é verdade. E aí, de repente, ele se encontra com Deus e ele percebe que todos aqueles livramentos de Deus para que ele não morresse foi o mesmo de Jonas. Olha, eu tenho algo para você que você precisa fazer. Enquanto isso, não adianta tentar se explodir, né? Não adianta fazer tudo o que você está fazendo para destruir a sua vida, porque eu tenho algo para você e eu vou cumprir, e eu sou Deus da sua vida. E Noé é esse cara que acredita naquilo que Deus está dizendo e se compromete, obedece e vai até o fim. Crê, obedece, trabalha, porque a fé nos impulsiona a cumprir a vontade de Deus. A fé nos impulsiona a cumprir a vontade de Deus. Jesus ele também falou sobre Noé, no capítulo 24 de Mateus, dizendo que o grande dia em que ele virá será como os dias de Noé, em que os povos estarão obstinados em seus corações, incrédulos,
inclinados e totalmente inclinados para a maldade, sem acreditar de que Ele vai realmente voltar, e Ele virá. Amém. E Ele virá. Da mesma forma como o dilúvio veio, as pessoas não acreditaram, Ele virá. Amém. E essa fé de Noé para mim e para você é algo que deve nos encorajar. Primeiro, a que nós vivamos nesse conceito e nessa comunhão da comunidade, o seio da comunidade, intimamente ligados uns aos outros, intimamente preocupados e envolvidos uns com os outros. Eu só vou saber qual é a dor e as lutas do Lincoln se eu me relacionar com ele, se eu chegar perto dele e perguntar. Você está aí tentando levar a sua vida sozinho, achando que você não precisa de ninguém, que está tudo bem. Engano seu. Sozinho você vai se destruir. Sozinho você vai experimentar da solidão. Sozinho você não vai crescer. Sozinho você não vai ver a sua fé sendo fortalecida por aqueles que podem e querem estar à sua volta. Você precisa de gente. Você precisa de gente como a Josi, como Paulo, como José. Você precisa de gente como Noé. Você precisa de gente, eu preciso, nós precisamos. Gente como a gente que nos encoraja a viver uma vida de fé verdadeira, que nos encoraja a viver uma vida de integridade. Gente como a gente que nos faz vencer a oposição, os contratempos, as adversidades, os problemas, as lutas, porque estão alicerçadas na fé de Cristo Jesus. Amém. Gente como a gente que não olha para as circunstâncias, mas que olha para a cruz e vê que ela está vazia, e que por isso, não temos o que temer. Vamos orar?